Já parou para pensar como os filmes de terror evoluíram desde 1960, na época de O Bebê de Rosemary, depois O Exorcista, até os dias atuais? Pois é o que eu vou explicar aqui nesse vídeo. Fala galera, aqui é o Guilherme, bem-vindos a Cinemundo, e no vídeo de hoje eu vou dar sequência à história do gênero terror e a sua evolução ao longo dos anos. Se você não assistiu a parte 1, onde eu conto desde 1930 com a origem do gênero até 1960, clica aqui no card que você vai ser direcionado para o vídeo, aí você assiste aquele, depois você volta aqui e a gente comenta tudo, né? Aqui eu vou falar, então, basicamente dos anos 70 em diante. Bora lá? Bom, os anos 70 ele é marcado basicamente por um acontecimento pesado ali do final dos anos 60, que foi o assassinato da Sharon Tate, a esposa do Roman Polanski, pela seita do Charles Manson. Charles Manson, ele sempre foi uma figura enigmática, e se nessa época as pessoas começam a olhar com mais cautela o que seria o assassino, o psicopata, o serial killer, essa coisa começa a ficar meio assustadora, porque, cara, ele manipulou uma seita que foi matar a pessoa pra ele, tipo, ele consegue manipular as pessoas, cara, que bizarro. Então, isso sustenta muito na criatividade das pessoas, ideias de, será que eu posso ser, sei lá, perseguido por alguém que eu nem conheço? Será que eu tô sujeito a ser assassinado igual a Sharon Tate, assim, do nada? Enfim, o terror realmente, ele pega isso, abraça e traz uma série de filmes de assassinatos. E sim, os que mais se destacam nesse período realmente é o Massacre da Serra Elétrica e o Halloween, que inclusive Halloween ele basicamente cria a fórmula do slasher. E quando eu falo de fórmula do slasher, eu tô falando daquele basicão mesmo. Jovens, adolescentes, um assassino sem causa, a garota virgem boazinha que sobrevive e mata o assassino no final. Gritaria do começo ao fim, ninguém faz nada, todo mundo só toma atitudes burras e simplesmente no final a protagonista ganha um superpoder e consegue vencer o vilão magicamente. Em paralelo, a gente vê também o surgimento de muitos filmes sobrenaturais, a gente tem então o Exorcista, que marcou ali brilhantemente essa época, como consequência a gente tem A Profecia, a gente tem também Carrie a Estranha e algumas outras produções do Stephen King, né? Livros dele começam a ser adaptados com mais frequência para o cinema. E a gente vê também ali o cinema italiano crescendo, com filmes como Prelúdio para Matar, Suspiria, indo também nessa vibe do slasher, do sobrenatural. Temos também um pouquinho ali do aproveitamento dos monstros da Universal, né? Eles ainda fazem sucesso, então começam a tentar reaproveitar aqueles monstros, colocando histórias mais moderninhas e tal, que acabam não emplacando. Então, inclusive, os monstros da Universal acabam morrendo mesmo, assim, definitivamente nessa época. Eles são deixados de lado. Nos anos 80 já começa mesmo sem esses resquícios do passado. Chegando nos anos 80, a gente tem um período em que as pessoas, os cineastas, né, começam a reparar a lucratividade do slasher. Depois de filmes como Halloween, eles percebem que um roteiro simples de assassinato, de crime, assim, com essa formulinha básica, não gasta muito para ser produzido, porque você não precisa de muitos atores, você pode pegar uma galera iniciante, não precisa ser bom de atuação, para falar português claro. A história é super simples, é um roteiro bem básico, você só tem que usar na criatividade das mortes e talvez na caracterização do próprio assassino, e tá tudo certo. Então, assim, é um filme barato e fácil de ser feito e que bombava na bilheteria. E aí, claro, as pessoas pegam essa formulinha e vão adicionando alguns pontos criativos. Então você tem Sexta-feira 13, que marcou muito, principalmente pelo plot twist no final. Você tem A Hora do Pesadelo, que é um filme mais ousado ali na criatividade dos sonhos. E outros que são mais slasher mesmo, tipo Dia dos Namorados Macabros, Brinquedo Assassino, dentre muitos outros. É a época dos slasher movie. Chegando já nos anos 90, o cinema de terror começa a sofrer um pouco por falta de criatividade. Os slashers que bombaram nos anos 80 passam a ganhar inúmeras continuações que repercutem até nos anos 90 e as pessoas já começam a ficar cansadas. Começa a ser mais do mesmo, histórias sendo esticadas, vilões que morrem e renascem em todos os filmes. Isso começa a cansar as pessoas. Nessa época a gente tem um caso de um filme bom do gênero, que é Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, e outro também que é muito bacana, que é Lenda Urbana. Mas assim, na contrapartida de todo esse movimento de repetição, de exaustão do slasher, nasce Pânico. Pânico é um filme slasher que subverte todos esses clichês do gênero e realmente esfrega isso na cara da indústria e fala, gente, bora fazer coisas diferentes, chega. Então, realmente, ele quebra esse paradigma e
impõe uma nova era ali para 2000 em diante. Chegando nos tempos de 2000, a tecnologia já está bem mais desenvolvida, as pessoas já não têm mais medo de certas coisas que elas tinham no passado, então o cinema ele começa a ter filmes um pouco mais pé no chão, filmes que abordam questões um pouco mais cotidianas, que você pode ser pego de calça curta e acabar no meio de um terror, sabe? Então a gente vê aí filmes como Premonição, filmes como Jogos Mortais, O Albergue, todos eles explorando muito o gore, muito sangue, muita tortura. Agora você tem tecnologia para fazer cenas realmente visualmente macabras, então eles querem mostrar sangue voando, tripa voando, tortura mesmo, eles querem chocar no visual. Mas pro final aí dos anos 2000, a gente começa a ver uma escassez de criatividade voltando a aparecer ali no terror e nasce então o que eu chamo de Era dos Remakes. É remake de Sexta-feira 13, é remake de A Hora do Pesadelo, remake de A Hora do Espanto, e até mesmo Carrie a Estranha, Não Escapa, A Morte do Demônio. Realmente eles começam a pegar vários filmes que deram certo no passado e começam a regravar todos com mais tecnologia, com novos atores, acreditando que isso possa reviver então os dias de glória do cinema. E alguns dão certo, outros nem tanto. Até hoje alguns desses filmes dividem opinião. Por exemplo, eu gosto do remake de A Hora do Pesadelo, Sexta-feira 13. Honra ao original? Não muito, mas são filmes diferentes, eu acho filmes interessantes. Mas aí é questão para outro vídeo. Então, nessa época, a gente tem ali novamente uma escassez de criatividade, o cinema volta a aparecer de criatividade, de inovação. Nasce nesse período uma figura inteligentíssima, que é o James Wan. O que esse cara faz que eu acho tão brilhante? Ele consegue mostrar para todo mundo que filme de terror ele pode ser, sim, um filme bem produzido, ele pode trazer elenco de peso, ele pode ter um roteiro super inteligente e ao mesmo tempo ter uma linguagem acessível, jump scare e várias coisas que agradam desde o público mais generalista até os fãs de terror e até aquelas pessoas que gostam de filmes mais cults. Então James Wan, ele estoura nesse sentido, revivendo a era de ouro dos blockbusters de terror, inclusive com Invocação do Mal, né, que é o filme que realmente bomba nessa fórmula sobrenatural hypado, e também Sobrenatural, que é outro filme dele incrível nessa era. E mais tarde, ali já em 2015, 2016, começa a surgir alguns filmes de terror que vão para o lado psicológico, às vezes trazem também questões sociais como Corra, A Bruxa, Hereditário, dentre outros. Muitos chamam de pós-moderno, terror pós-moderno, mas que nada mais é do que filmes psicológicos que a gente já tinha visto, como O Iluminado, Tubarão. Não é nada novo no gênero, só que ficou tanto tempo sem produzir obras desse tipo que as pessoas ficaram tão carentes que quando chegaram essas novas produções com terror mais sutil, as pessoas simplesmente se chocaram e começaram a achar que realmente era uma coisa que nunca existiu antes, mas não é bem por aí. E é isso, o que será que a gente nos aguarda no cinema de terror daqui em diante? Comenta aqui qual é a sua fase favorita do terror, qual é a década que tem mais filmes que você gosta, eu quero saber, deixa aqui nos comentários. E é isso o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, se inscrevam aqui no canal, deixem seu like e me sigam lá no Instagram, @cinemundo_br. Um beijo e até a próxima!